Maravilha, graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Mais uma palavra para meditação, Romanos no capítulo 13, versículo 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Essa palavra, no contexto, em seu tempo, o apóstolo trazia aos romanos essa orientação pelo fato de que a idade das trevas para eles, o tempo das trevas era exatamente o tempo em que a graça não tinha sido manifesta, que era o tempo do Antigo Testamento, era o tempo em que o mundo estava submergido em plenas trevas. Os que estavam no Antigo Testamento era somente o povo de Israel. Então, o mundo todo andava em trevas, mas a partir da manifestação de Jesus, a luz raiou. Já diz o profeta Isaías, que ele é a luz. A luz brilharia nos lugares das trevas, nos lugares de densas trevas. Então, Jesus ele se manifesta em carne e traz para nós exatamente a visão real, quer dizer, a clareza, a luz do céu, a visão real do que é o Evangelho, da verdadeira graça, do amor, da misericórdia, da compaixão, o Evangelho do qual nós pregamos, que Jesus trouxe, Jesus pregou, e nós também repetimos pregando este Evangelho da luz. E esta luz verdadeiramente é o próprio Senhor Jesus Cristo que abriu o entendimento a partir da sua manifestação. Então, você está em Cristo Jesus, você já tem a luz. Está em Cristo Jesus, você já está enxergando com a luz que veio do céu em um mundo que está em trevas, mas não total trevas, porque aqueles que manifestam o Evangelho manifestam a luz do céu. Ou melhor, são como astros no mundo, refletindo a glória de Deus, refletindo a luz que vem de Jesus. Então nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Cristo Jesus. Isso é o exemplo, isso é o modo de viver, isso nos traz, como referências em meio ao mundo que em trevas, tendo uma luz, logo a luz será referência. Então, a nossa posição é a posição de muito compromisso nesse tempo, o compromisso de mantermos esta luz acesa, de sermos esta luz continuamente. Esta é a nossa responsabilidade para este tempo. Então o texto está trazendo para nós aí que, olha, a noite é passada e agora o dia chegou. O sol da justiça se manifestou. Jesus também é pelo profeta designado como o sol da justiça, que traria salvação debaixo das suas asas, a maneira simbólica de falar. Jesus, este sol da justiça, o dia é chegado. Ao ser o dia chegado, a Bíblia, o escritor aos Romanos está nos dizendo exatamente: vistamo-nos, portanto, das armas da luz. E você tem percebido que seja para a sua vida as armas da luz? Essa percepção nós precisamos ter nesse tempo, porque as armas do tempo que nós vivemos, que é dia, a luz raiou, e as armas é tudo exatamente aquilo, todo o aparato que Jesus deixa à nossa disponibilidade. Há ferramentas, as armas espirituais disponível para nós vencermos dia a dia. E a primeira arma que temos, é claro, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos nos vestir das armas da luz, porque quem maneja as armas também, ele se veste com seus aparatos, como está relacionado a palavra de Deus em Efésios, sobre a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra, as sandálias da pregação do Evangelho da paz. Então,
tudo, o capacete da salvação, né? Tudo tem a ver com o quê? O armamento para a batalha em que nós vivemos. Nós estamos no tempo que é chamado dia, mas é o tempo também que é chamado de guerra, de esforço. Precisa se esforçar para vencer uma batalha. Precisa haver aplicação de uma força maior, além da força natural, uma força a mais para se vencer uma luta, uma batalha. E isso é aplicável totalmente ao nosso viver, às nossas necessidades, à sua necessidade. Se esforce, faça uma força além para você vencer. Então, a sua natureza vai te fazer sucumbir, e sucumbir em trevas, porque quando o mal vence em nossa vida, ele nos tira do dia para a noite, nos tira do lugar de luz para o lugar sem luz. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer força, precisamos nos esforçar, precisamos nos aplicar para vencer as nossas limitações, que começam apenas como nossas limitações, mas depois elas se manifestam como uma ação, uma sugestão do inimigo para desanimarmos. E dali, ao desanimarmos, já não é mais apenas a nossa fragilidade, as nossas limitações, mas é a influência maligna, é a influência que nos levou para desistirmos, não vencermos as batalhas da nossa vida. Então, esforça-te, levanta, vista-se das armas da luz. E quais armas da luz nós precisamos aplicar além da palavra, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Nós precisamos trazer para a nossa existência mais e mais, sabe? Aquilo que a Bíblia diz que para nós é disposto do reino dos céus, do reino da luz. E é disposto para nós a fé, a capacidade de nos movermos por fé, sabe? A ousadia. A Bíblia diz: quero que entreis com ousadia ante ao trono da graça de Deus. Isso quer dizer, nós precisamos ter uma postura diante de Deus, não por ser uma postura de nossas qualificações, do que achamos ter e ser, não. É uma postura de dignidade que Ele mesmo nos dá. Então se aproxime dele com dignidade, com postura ousadia. Ele quer ousadia, sabe? Tem gente só chegando diante de Deus, Senhor, sou imperfeito, pecador, necessitado, indigno. De fato somos e podemos dizer isso, mas não podemos ficar aí. Nós precisamos dizer: Senhor, apesar de eu ser assim, eu sou dignificado por teu sacrifício, e dê valor ao sacrifício que ele fez. Por isso, ousadia diante da graça, do trono da graça. A ousadia é de que nós nos valemos daquilo que ele fez por nós, é valorizando aquilo que ele fez por nós. Porque quando nós só colocamos diante dele como o barro que não presta, não, a gente tira o poder do fôlego que ele nos deu. Ele soprou nas narinas daquele barro do Jardim do Éden e deu uma dignidade que foi a vida, o sopro. Então nós precisamos resgatar sempre isso e nessa mentalidade entrar na presença do Senhor com ousadia. Isso é usar as armas da luz. Use as armas da luz, que é a sua fé. Use as armas da luz, que é aquilo que está à sua disposição, que vem do céu. Tão grande salvação, sabe? Ele me salvou, sendo eu imerecedor. Portanto, mesmo sendo imerecedor, ele me dignificou, porque a dignidade vem do sacrifício dele. Então, a necessidade de a gente ter esse ir e vir, entender que somos falhos, que somos pecadores, somos necessitados, mas de que há uma dignidade no sacrifício dele, há algo perfeito que ele fez por nós, algo suficiente para nos colocar de pé. Só que ao estar de pé precisa esforço, precisa vencer, precisa se revestir das armas da luz. Então não se deixe vencer pelas suas fragilidades. Entretanto, se posicione diante do Senhor e diga: eu vou fazer uma força a mais. Não que a salvação dependa da minha força a mais, porque eu já fui salvo, mas depende de eu me manter e eu zelar por aquilo que me foi dado. Então, grande salvação é nos concedida,
mas precisamos, revestidos-nos das armas da luz, zelar, dar valor àquilo que foi feito por nós. Está entendendo isso? Traga isso à sua mente, medite neste dia com respeito a isto e viva com as armas da luz, vencendo, fazendo, realizando e indo para frente, progredindo no nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração abundantemente. Lembrando que toda quarta-feira estamos aqui em nossa sede, na cidade de Nova Friburgo, bairro Olaria, clamando ao Senhor, buscando o Senhor por sua vida. Quarta, 19h30. Olha, Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo momento, permitindo Deus.